Olá, esse é o último vídeo do ano de 2019, espero ser o mais breve possível, e só voltaremos a publicar nos primeiros dias de janeiro de 2020, que vem por aí com uma cara não lá muito boa, notadamente para a classe trabalhadora. Mas até lá vamos concluir, portanto, esta apresentação geral que eu venho fazendo, metodológica, de por onde começar a leitura do Capital. Já fizemos duas apresentações, eu espero que com essa terceira apresentação a gente possa encerrar os aspectos metodológicos de como devemos começar a leitura do livro 1 de O Capital. Nós vimos, tanto da primeira vez como da segunda exposição, que Marx recusou a publicação do Capital em fascículo, porque ele temia, notadamente, que o público francês, ávido de chegar logo às conclusões das questões que o apaixonam imediatamente, viesse a desistir logo nos primeiros capítulos, pois o Capital, a estruturação do livro Capital, não permite que você pule de capítulos, de sessões. Você deve começar do primeiro, segundo, terceiro, quarto e seguir essa sequência sem interromper, né? Essa sequência, sob pena de você, digamos assim, desvirtuar sem querer o pensamento do próprio Marx. Então, para facilitar a nossa discussão de O Capital, livro 1, volume 1, nós vamos fazer como fez Rui Fausto, dividir o livro 1 em três grandes partes. Uma primeira parte, e aí eu vou alterar como foi apresentado pelo Rui Fausto. Rui Fausto considera a primeira parte apenas os 3 primeiros capítulos. Eu vou considerar os 4 primeiros capítulos. E esses 4 primeiros capítulos dessa primeira parte, quais são os 4 primeiros capítulos? É o da seção 1 e o da seção 2. A seção 2 só tem um capítulo, né? A seção 1, o primeiro capítulo, a mercadoria. O segundo capítulo, a transformação, né, o processo de troca. O terceiro capítulo, o dinheiro. E o quarto, e isso aí encerra a seção 1. Na seção 2 é apenas um capítulo no qual Marx expõe a transformação do dinheiro, em capital. Nessa primeira parte, Marx está trabalhando, né, no nível da esfera da aparência do sistema capitalista de produção, né? Ao nível da circulação simples, que é o modo como o sistema capitalista, suas determinações mais comuns, se apresentam ao observador imediato. Bom, então essa será a primeira parte, composta desses 4 capítulos, que se referem, portanto, à aparência do sistema. A segunda parte, que vai da seção 3 à seção 6ª, né? Que é quando Marx abandona a aparência do sistema e entra na essência do sistema, né? Para se ter uma ideia, essa segunda parte começa com o capítulo 3, né? Que é a produção do mais-valor absoluto, e vai até a seção 6ª. A seção 7, que é a última parte, que é composta formada pelos capítulos 21, que é a reprodução simples, 22,
23, que é conhecido de todos, que é a Lei Geral da Acumulação Capitalista, capítulo 24, né, que Marx escreveu e intitulou assim chamada Acumulação Primitiva de Capital, e o capítulo 25, que é sobre a teoria moderna da colonização. Então nós temos aí 25 capítulos divididos em 3 partes. A primeira parte, repetindo, composta de 4 capítulos. A segunda parte, que vai da seção 3 à seção 6ª, e a última parte, que começa na seção 7ª. Qual é a razão dessa divisão? A razão dessa divisão, num primeiro momento, é muito simples. A primeira parte trata da aparência do sistema capitalista. A partir do capítulo 5, ou da segunda parte, que começa com a seção 3, Marx abandona a aparência do sistema e entra na essência do sistema e vai estudar, analisar e expor, né, as determinações do mais-valor. E na seção 7, que é a terceira parte, Marx faz o seguinte, Marx, aí na terceira parte, vai pensar a unidade entre essas duas partes iniciais. Vai pensar a unidade entre aparência e essência. Porque a essência, a aparência do modo de produção capitalista não remete a algo para além do modo de produção capitalista. É a forma como o próprio modo de produção capitalista aparece à superfície imediata das relações mercantis. E a essência que não aparece imediatamente a nível dos fenômenos, mas a realidade não é composta apenas de aparência e essência. O capitalismo é, no livro 1, unidade de aparência e essência. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que, nas 3 primeiras partes, o Marx, tratando do capitalismo, analisando o sistema capitalista ao nível da produção, esqueci de dizer, da perspectiva das relações individuais entre os agentes econômicos. Só a partir da seção 7 é que Marx vai pensar as relações, não mais da perspectiva das relações individuais entre os agentes econômicos, mas da perspectiva das relações das classes sociais. Vai pensar o sistema da perspectiva de sua totalidade. O sistema, pelo menos ao nível da produção, é uma totalidade composta de 2 momentos: aparência e essência. Esse é o livro 1 do Capital, que vai nos obrigar, a começar a leitura pela primeira parte. E a primeira parte, como eu falei, é a aparência do sistema e começa com o capítulo 1. E o capítulo 1 se refere, portanto, à exposição das determinações da mercadoria. E a questão imediata que se coloca aí é a seguinte: por que Marx começa com a categoria de mercadoria? Porque essa categoria, numa exposição dialética, essa categoria é a mais simples de todas as outras categorias que você possa pensar, imaginar. Basta você olhar de lado, você está cercado, de infinidades de mercadoria. Nesse momento agora, estou sentado nessa cadeira que eu comprei numa loja. Esse computador é uma mercadoria que eu também comprei numa loja. O microfone, que vocês não estão vendo,
também é uma mercadoria que eu comprei numa loja, ou seja, nós vivemos numa sociedade em que a satisfação de nossas necessidades, sejam elas provenientes do estômago ou da fantasia, para satisfazer essas necessidades, eu tenho que pagar por elas, porque os meios para satisfazer tais necessidades existem como mercadoria. Então, tudo que você possa pensar, imaginar na realidade capitalista é mercadoria. E a mercadoria é uma coisa aparentemente simples. E Marx apresenta a mercadoria como uma dupla determinação. A mercadoria é valor de uso, ela tem que ter a utilidade dessa cadeira é me permitir sentar e poder estar aqui agora, nesse momento, gravando esse áudio. Assim como esse computador é uma mercadoria que tem uma utilidade. Se as mercadorias não têm utilidades, então elas não poderão ser produzidas, elas não terão, digamos assim, saída, elas não terão, elas não poderão satisfazer nenhuma necessidade do ser humano. Além de ser valor de uso, além de ter utilidade, a mercadoria também é um valor de troca. Isto é, a mercadoria existe para ser vendida, para ser comercializada. Os agentes econômicos não produzem mercadoria para com elas fazerem caridade, né? Mas produzem mercadoria para vender, para comercializá-las, porque esse é o único meio por meio do qual todos nós, adquirimos os bens e serviços necessários à nossa subsistência. Portanto, de saída aí, a mercadoria é um duplo, e é um duplo que é constituído de dois opostos. Ela é valor de uso, é utilidade, e ela é valor de troca. É algo produzido para ser vendido, é algo produzido para satisfazer uma necessidade, mas ao mesmo tempo essa necessidade só pode ser satisfeita se eu pagar o bem necessário à satisfação dessa necessidade, se eu pagar por ela. Sem isso, né, não há possibilidade de, né, atender às necessidades humanas. Portanto, a mercadoria de saída exige uma segunda categoria, que é o dinheiro, que torna possível esta oposição que é interna à mercadoria se externalize no processo de troca entre os agentes econômicos, e o dinheiro vai ser o valor de troca universal que vai permitir com que essas mercadorias sejam trocadas umas pelas outras. Acontece que o dinheiro, ele é uma mercadoria cuja utilidade unicamente é a de servir de valor de troca, de dinheiro para comprar as mercadorias. Acontece que o dinheiro, nós vamos ver bem direitinho como é que é derivado essa categoria, aliás, todas as categorias, né? O dinheiro, por sua vez, ele é constituído de dois opostos, que se inclui e se exclui ao mesmo tempo. O dinheiro sempre é uma soma quantitativamente limitada, e o dinheiro é também algo de qualitativamente limitado. Ele pode ser trocado por qualquer coisa. Como algo quantitativamente limitado, o dinheiro não pode aumentar, né? Mas a sua dimensão qualitativa permite que o dinheiro produza mais dinheiro. Mas aí, como é que o dinheiro pode produzir mais dinheiro se nós não comemos dinheiro? É aí que aparece pela primeira vez, né, no capítulo 4, a necessidade de Marx mostrar como o dinheiro se transforma
em capital. E para o dinheiro elastizar, aumentar o seu volume, né, ele precisa ser trocado por uma mercadoria que é capaz de produzir um valor maior do que o que ela custa a quem está comprando, que no caso seria o capitalista, né? Então essa mercadoria é a força de trabalho. Bom, se vocês pararem e observarem com cuidado, vocês vão perceberem que a exposição categorial, né, que diz, que traduz, que espelha a inteligibilidade do modo de produção capitalista, essa exposição ela é logicamente articulada. Da primeira categoria se deduz uma segunda se deduz uma terceira e assim por diante. Essa sequência lógico-expositiva não pode ser quebrada sob pena, né, dessa quebra prejudicar a verdadeira compreensão do que é o modo de produção capitalista. E olha bem, nós estamos apenas ao nível do livro 1, que é o livro que trata da esfera da produção. Mas o capitalismo não é só produção, né? Ele é também circulação. Portanto, o livro 2 vai tratar das categorias da circulação do capital. Se no primeiro livro a circulação não aparece porque ela está pressuposta, no segundo livro do Capital, quando Marx trata da circulação, das formas de existência do capital, depois nós vamos ver quais são essas formas de existência do capital, como é que elas se reproduzem como ciclos, né? Nessa segunda parte aí, desse segundo volume, desse segundo livro, está pressuposta a produção e apenas Marx trata da circulação. Só ao nível do livro 3 é que Marx vai poder pensar a unidade ou pensar o capitalismo como um todo. Aí ele volta a reconstituir a totalidade, né? E aí ele vai pensar o capitalismo como constituído de dois momentos: produção e circulação. Tá? Então é isso que nós vamos tentar fazer ao longo do ano de 2020 e 2021, que é quando eu espero que a gente tenha concluído essa exposição no nível de compreensão que permita a quem nos acompanha ter uma boa noção de poder caminhar por conta própria, já que o próprio Marx diz em um dos seus prefácios que quer leitor ou leitores que pensem com sua própria cabeça. Então, boas festas e até janeiro de 2020. Tchau.